Olá! A justiça é cega e quem já precisou dela sabe que, em boa parte das vezes, é também muito lenta. Há 28 anos, quando meu convidado assumiu a profissão, ele jurou, entre outras coisas, a busca pela administração rápida da justiça. Agora, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Bahia, talvez ele possa cumprir efetivamente esse juramento. O meu convidado de hoje é o advogado Luiz Viana Queiroz. Tudo bem, doutor Luiz? Tudo ótimo, Silvana. Uma alegria estar aqui com você. Difícil cumprir esse juramento aí nesses 28 anos, essa parte do juramento? Como advogado, não. Difícil é conseguir que a justiça não seja lenta, sobretudo na Bahia, em que o judiciário está passando por uma crise grande de falta de juízes, serventuários e estrutura. Isso é que é muito difícil. Eu li um material do senhor em que o senhor afirmava que era um absurdo, inadmissível, foi o termo correto, se ter uma dificuldade estrutural na justiça baiana especificamente, quando a gente tem investimentos de 15 bilhões, 17 bilhões em eventos esportivos. Essa é a crença do senhor de fato? A minha crença é que nós precisamos discutir com a sociedade civil e com os demais poderes do Estado, inclusive o poder executivo, o poder legislativo, sobretudo o judiciário, para encontrarmos essa solução. Porque o que todos nos dizem, todos os detentores dos poderes, é que não existem recursos orçamentários e financeiros suficientes para a demanda de juízes, serventuários e estrutura. Ora, o Brasil hoje faz muitas obras bilionárias, inclusive aqui na Bahia. Eu acho que a gente precisa discutir seriamente com os nossos representantes, os representantes na Casa Legislativa, os deputados federais, os senadores, o governador, o presidente da Assembleia e os deputados, como é que a gente encontra esses recursos orçamentários e financeiros? Agora, doutor Luiz, quem precisa da justiça fica também indignado porque a própria justiça, não sei se ela de fato é que executa, mas também constrói prédios bilionários. E há casos, por exemplo, a exemplo do próprio juiz Nicolau, que ficou conhecido como juiz Lalau, né, ex-juiz, que está aí passando por um processo acusado de desvio de verbas de um prédio da construção do TRT, salvo engano, em São Paulo. Quer dizer, isso também parece um pouco controverso, né? Você tem um prédio bilionário quando você tem uma dificuldade de juízes, de infraestrutura, de tecnologia, inclusive. Na verdade, Silvana, o que a gente percebe é que existe dinheiro para investimento, mas não existe dinheiro para custeio. E isso é uma tradição, isso vem se arrastando há dezenas de anos. E a gente tem que ter uma conversa franca com a sociedade civil, com o Tribunal de Justiça, com todos os interessados, Ministério Público, Defensoria Pública, para que a gente encontre soluções. Veja, eu como advogado, como cidadão, quando chego em Brasília, fico absolutamente impressionado com a suntuosidade dos tamanho dos carpetes. Dos prédios dos tribunais superiores. Você vai ao STJ, você vai agora ao TSE, que é a minha área, eu sou advogado eleitoralista. Você vai ao prédio novo do Tribunal Superior Eleitoral, é de uma suntuosidade. E como é que a gente não tem dinheiro para o custeio da Justiça da Bahia? Então, sem perder de vista que a justiça baiana é uma justiça de um Estado, numa federação, a gente tem que encontrar soluções. Agora, ao lado disso, é preciso destacar o que o CNJ já disse, que ao lado da falta de recursos orçamentários e financeiros, existem também problemas sérios de gestão. Esses problemas de gestão, eu acho que a gente tem que enfrentar mais rapidamente do que as questões estruturais. E a OAB está firmemente nessa intenção de colaborar com o judiciário de forma crítica, encontrando os problemas e propondo soluções. Além de estrutura, além da parte de gestão, há quem diga também que nós temos um problema crônico de legislação no país. E essa é a questão abordada pela repórter Juliana Cavalcante. Presidente, o senhor acredita que as leis brasileiras estão caducas diante de tantas modalidades de crimes diferentes? Na minha opinião, o Brasil tem lei demais. O Brasil tem lei para tudo e muitas leis que não são cumpridas. A lentidão da justiça não é exatamente fruto da legislação processual. A questão é uma mentalidade que faz com que o processo se alongue indefinidamente. Seja porque existem realmente muitos recursos disponíveis para a defesa, mas não é esse o problema. O problema é que o judiciário não se aparelhou para que esses processos sejam rapidamente solucionados. Eu vou dizer uma coisa aqui a você, Silvana. Eu sou advogado eleitoralista, trabalho na área eleitoral, que é Justiça Federal. A Justiça Eleitoral funciona perfeitamente, rapidamente. Por quê? Porque você tem prazos certos para fazer a eleição. E os mesmos juízes que funcionam muito bem como juízes eleitorais, quando vão para os cartórios da Justiça Estadual, não funcionam. É uma questão de mentalidade, ou seja, a Justiça baiana se acostumou
que é possível ser lenta. E nós estamos fazendo o discurso contrário. Nós não podemos aceitar que ela seja lenta. Ela pode ser melhor. Falando ainda numa questão de justiça, né, e do cidadão, do sentimento do cidadão, essa semana houve uma polêmica com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Aliás, ele é bastante polêmico, né? Ame ou odeie, na realidade, eu acho que é uma pessoa que você tem pouco cinza. Ou as pessoas acabam amando ou acabam odiando. O Cristiano Gobi, que é o nosso repórter aqui da Band Bahia, tem uma pergunta também sobre isso. Recentemente, o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, falou dos conluios entre advogados e magistrados. A OAB tem algum mecanismo para coibir essa relação promíscua, digamos assim, que prejudica também os advogados? Você sabe, Silvana, há muito tempo eu não vejo uma declaração tão infeliz. Eu nem amo, nem odeio o presidente Joaquim Barbosa, mas não consigo aceitar esse tipo de generalização, porque ele não tem um olhar de fora do poder, ele é o chefe do poder. Se ele tem indícios, provas do conluio de juízes, ele tem que apontar os juízes, abrir processo disciplinar contra os juízes e colocar os juízes para fora da magistratura. E, ao mesmo tempo, apontar para a OAB fazer a mesma coisa, abrir processo disciplinar e colocar os advogados que não estão respeitando o seu juramento para fora da advocacia. O que a OAB tem em relação a isso e qualquer desvio ético disciplinar dos advogados é a abertura de processo disciplinar. Os processos correm em segredo por uma segurança do advogado e dos interessados. Na OAB, nós temos milhares de processos. Eu não posso declinar aqui os nomes porque eles seguem em segredo, mas a OAB tem sim assim, um compromisso de apurar e punir aqueles advogados que estão se desviando. Eu digo sempre, viu, Silvana, que o advogado que não cumpre a sua ética deixou de ser advogado. Na verdade, ele tem a carteirinha de advogado, mas perdeu a alma de advogado. É qualquer outra coisa. Agora, para o cidadão comum, é fácil apresentar essa denúncia? Porque eu acho que o cidadão ainda tem um pouco de receio, digamos assim, ou se sente um pouco distanciado da OAB, da legislação, do judiciário, parece que é tudo muito cheio de ritos. É difícil o cidadão chegar à OAB e dizer, estou percebendo um comportamento que me parece não muito ético do meu advogado ou do advogado da outra parte? Não, não é difícil, é fácil, é só se dirigir à OAB pelas diversas maneiras, através de e-mail, através de carta escrita, de representação, e nós vamos examinar. Evidentemente, aquilo que não tem fundamento será arquivado. Agora, aquilo que tem fundamento, nós abrimos processo e processamos os advogados, com certeza. Já já, a regulação das faculdades de Direito e os maus resultados dos exames da Ordem. O Entrevista Coletiva volta em instantes.